Ok? Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença em mais um sábado letivo na nossa escola. A Escola Estadual São Benedito tem a honra de trazer hoje o professor e diretor do IFTM, professor Marcelo Confiano, e gostaria já de agradecer a disponibilidade dele, presença. Hoje vai ser um bate-papo muito importante para os nossos pais, alunos, né, os nossos professores. Então, o sábado letivo hoje vai ser muito especial. Professor Marcelo, muito obrigada pela presença, viu? Eu quem agradeço, Yara. Muito obrigado a você, diretora da Escola São Benedito, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, poder conversar com os nossos alunos, os alunos, né, da Escola São Benedito, os professores e os pais e responsáveis desses alunos que estão participando. Quero agradecer também o empenho do professor Henrique Freitas, que está gerenciando essa parte tecnológica aqui nesse momento, e agradecer também a Amanda Russo, supervisora da escola, que entrou em contato e me fez essa grande gentileza de me permitir estar aqui com vocês nesta manhã para conversarmos sobre vários assuntos. Eu espero que seja um momento bastante descontraído até. Eu quero muito pedir a participação de todos os que estão ouvindo a gente, quero reconhecer e agradecer à direção da escola por esta oportunidade de estar junto com vocês e agradecer a presença de todos vocês que estão ao vivo, ouvindo, neste momento, parabenizar os pais que estão acompanhando também, porque não só um sinal de amor pelo filho, quando você participa junto com ele das atividades da escola, mas também um sinal de responsabilidade, um sinal de apoio a esses profissionais, professores, diretores, que estão tão empenhados em ajudar os seus filhos nessa caminhada da educação. Acho que quando os pais participam junto com os filhos, o primeiro impacto que isso causa num profissional da educação é de que ele é importante, faz diferença na vida do seu filho e é reconhecido por isso, e esse reconhecimento traz para a gente uma satisfação muito grande. Eu sou professor também no IFTM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Estou atualmente como diretor do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. No final da minha fala hoje, no final da conversa com vocês, eu quero apresentar um pouco mais o IFTM, quero falar um pouco dos cursos que nós temos lá e das possibilidades. Nós sabemos, ou já sabemos, que muitos dos alunos que nós recebemos hoje nos cursos técnicos integrados ao ensino médio vêm da Escola São Benedito, e isso para nós é uma honra, é um privilégio poder receber vocês, alunos da Escola São Benedito, que estão se esforçando tanto para seguir o caminho do estudo, da educação e principalmente da formação profissional, essa formação humana, cidadã, que vocês estão empenhando aí na vida de vocês. Quero parabenizar também aqueles que, apesar de não estar assistindo a live ao vivo, porventura vão assistir ela depois, certo? Porque a gente sabe que hoje em dia a dinâmica familiar, o trabalho, o excesso de atividades que nós temos no dia a dia, acaba fazendo com que nossos horários fiquem loucos. E aí as nossas atividades, elas ficam dispersas a tal ponto que nem sempre a gente consegue participar de forma síncrona, né, com as atividades da escola. Mas só de vocês estarem ouvindo, né, e agora para aqueles que vão ouvir essa live depois, só de vocês estarem participando e fazendo junto com os filhos de vocês, isso também mostra um comprometimento muito grande com a educação e com a formação do seu filho. Eu já peço desculpa para vocês, eu estou em casa, tá? Então, no fundo aqui, vocês vão ouvir as minhas crianças. Hoje é sábado, né? Então, elas estão bem agitadas aqui e vocês vão ouvir elas aí no fundo, mas faz parte aí do trabalho nessa pandemia, né? Nós estamos agora levando o trabalho para casa literalmente. Os professores já faziam isso antes, certo? Sempre. A minha mãe é professora, foi professora numa escola estadual a vida toda e sempre levou o trabalho para casa.
mas agora o trabalho está vindo de uma forma diferente. E eu gostaria muito que vocês participassem dessa live. Eu tenho aqui alguns minutos para poder conversar com vocês. Eu optei por não fazer uma apresentação para que nós pudéssemos realmente ter uma conversa, pudéssemos realmente ter um momento de interação, e a forma que vocês vão interagir é através do chat, tá? Então, podem fazer comentários, os comentários vão aparecer aqui para mim, poder dar uma olhada. Eu vou até ampliar aqui a minha tela, para eu aqui, ou ler, né? Vai não ter problema de visão. E eu gostaria muito que vocês participassem, fizessem perguntas, tá? Porque essa interação é que gera mais conhecimento, tá? Eu não estou aqui para transmitir nada para vocês de forma bancária, de forma a falar assim, eu sou o detetor do conhecimento e quero passar para vocês algum conhecimento. Não é essa a intenção, certo? Eu sou ser humano, sou pai, sou filho, tenho desafios na vida, preciso trabalhar melhor na educação dos meus filhos, preciso trabalhar melhor no ambiente de trabalho onde eu estou, e, enfim, estamos todos aprendendo juntos e cada um aqui tem uma experiência de vida diferente que pode agregar um ao outro conhecimento, tá? Acho que o primeiro tema que eu gostaria de abordar com vocês hoje, e pensem, eu sou professor da área de informática, tá? Eu sou formado em informática biomédica e fiz mestrado e doutorado na área de computação. Em 2010, eu passei no concurso para trabalhar como professor da educação básica, técnica e tecnológica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conhecido como IFTM, tá? Cuidado para não confundir com o UFTM, né, com a Universidade Federal, que também é uma escola federal, mas no nosso caso, o IFTM, ele é um instituto de educação voltado para a educação profissional e tecnológica. Lá nós temos cursos do ensino técnico, integrado ao ensino médio, tá? Cursos técnicos concomitantes, ou seja, cursos onde você vai buscar uma formação técnica. Os cursos técnicos integrados, que eu falei anteriormente, são aqueles cursos onde você, além da formação técnica, você também tem a formação do ensino médio. Então, você faz o primeiro, segundo e terceiro colegial na escola e, ao mesmo tempo, de forma integrada, você também faz um curso técnico, tá? Nós temos também ensino superior lá. Então, nós temos a graduação, a pós-graduação, o mestrado, especialização. Então, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba, especificamente, ele tem um rol muito grande de possibilidades para vocês, que eu vou falar no final dessa live de hoje, tá bom? Muito bom. Vou começar falando sobre a importância. Isso, exatamente. O Instituto Federal, aqui, eu vi o comentário aqui em Uberaba, ele tem cursos de tecnologia. Nós temos 2 campos. Eu sou de um dos campos. Eu sou do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico, né? Aqui, realmente, é os cursos mais voltados para a área tecnológica em si. Eu vou começar falando um pouco da importância do envolvimento da família. Eu agradeci a presença e parabenizei a presença dos pais ou responsáveis dos alunos aqui, porque a família, nós já sabemos que ela é a base da sociedade em que nós vivemos hoje. A gente sabe que a família é o que dá o alicerce, e a família é a primeira escola de vida que qualquer ser humano tem ao chegar nessa terra. Então, tudo isso a gente já sabe da importância. Mas por que a família é tão importante no desenvolvimento e na formação intelectual da criança e do adolescente? Na Escola São Benedito, se não me engano, nós temos do 1º ao 9º ano, certo? Praticamente a maior parte da formação básica da criança e do adolescente acontecendo nesse ambiente tão importante que é o ambiente escolar. E a família? A família, ela é justamente aquela instituição que vai preparar a criança com regras de convivência,
preparar ela emocionalmente para as adversidades que a criança vai passar no mundo, certo? Que a criança vai, os desafios que ela vai enfrentar ao longo da vida dela, seja na escola, seja futuramente no trabalho, seja na vizinhança aonde ela mora, sempre haverá desafios a serem sobrepujados. A nossa vida, ela é feita de desafios. Problemas aparecem a todo momento. Estamos hoje vivendo numa pandemia, por exemplo, uma pandemia que restringiu muitos dos nossos comportamentos, restringiu muitas das nossas possibilidades de atuação por conta de buscarmos uma segurança, uma biossegurança maior nesse tempo de crise. Certo? Isso é um desafio. Tá? Mas a vida seria muito melhor se não tivesse nenhum problema. Não é verdade. Tá? Então, isso é um raciocínio não muito lógico, porque o ser humano ele cresce através dos problemas. São as dificuldades e os desafios que nos fazem aprender a cada dia, certo? E os pais são os primeiros, os pais irresponsáveis, aqueles que moram dentro do mesmo ambiente, né, dentro da mesma casa, seja avó, tio, todos os que estão ali no mesmo ambiente, são os que vão ajudar a criança e o adolescente a se preparar para esse processo de aprendizagem através de desafios ao longo de toda a vida. Então, quais são os princípios ou as habilidades essenciais que a família precisa atuar dentro do lar, certo? E isso eu não estou dizendo como uma tarefa extra para os pais, não. É algo que acontece naturalmente, ou deve acontecer naturalmente. Os pais já são preocupados com os filhos, naturalmente, né? Os pais irresponsáveis, eles já querem que os filhos sejam bem-sucedidos, eles querem dar o melhor para os seus filhos, eles querem cuidar, amparar, acolher os filhos, e esse é o papel, né, da família, e isso traz uma base emocional muito grande. Lógico que nós temos muitas, isso não é uma regra, tá? Nós temos muitas famílias onde os pais não foram cuidados pelos seus pais, certo? Tiveram dificuldades por conta de uma série de razões, por uma conta de série de desafios e pormenores da vida, certo? Então, os pais também não são perfeitos. Nós, né? Eu também sou pai, temos 4 filhos, eu e minha esposa, e cada filho é de um jeito, e não vem com um manual de instruções. Então, eu fico pensando assim, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu não estou sendo um bom pai? A correria do dia a dia tem me feito questionar isso. E esse questionamento é bom, porque faz com que a gente tente melhorar um pouco a cada dia, certo? Mas, especificamente, qual é o principal papel do responsável pela família? Quais são as habilidades essenciais que eu preciso ensinar para os meus filhos e como eu vou ensinar isso no dia a dia, tá? Eu vou começar pelo como. Eu gostaria agora, eu não sei, é a primeira vez que eu faço essa dinâmica na frente do YouTube, né, aqui numa tela de televisão, então não sei se vai dar certo, tá? Eu preciso que vocês olhem para mim agora, tá? Para poder essa dinâmica fazer sentido para vocês, certo? Eu preciso que vocês olhem para mim nesse momento, porque eu vou pedir para que vocês façam algo, tá? E aí eu preciso que vocês façam, aí da onde vocês estiverem. Eu sei que muitos de vocês estão aí na frente do celular, assistindo do celular ou assistindo de uma televisão, de um notebook. E aí eu gostaria muito que vocês agora fizessem algo simples que eu vou pedir para que vocês façam, apenas para eu exemplificar um princípio, tá? Como eu não estou vendo vocês, eu não sei se vai dar certo, tá bom? Mas eu espero que dê. Vamos lá. Já estão olhando para mim e eu gostaria que vocês levantassem para mim o dedo indicador de vocês, certo? Levantem aí o indicador, tá? O indicador, tudo bem? Levantaram o indicador de vocês ou vocês levantaram o polegar? Comentem aí nos comentários,
certo? Mostrem aí nos comentários qual dedo vocês levantaram. Eu pedi para que vocês levantassem o indicador, tá? Mas qual dedo vocês levantaram? Vocês levantaram o polegar? Certo? Esse é o polegar, tá bom? O indicador é esse. Ó, a Cecília até perguntou, é o polegar ou o indicador que é para levantar? Eu quero que vocês levantem o indicador, tá bom? Por favor, levantem o indicador, tá? Tá todo mundo levantando o polegar. Por que tá todo mundo levantando o polegar e não o indicador? Ah, muito bom, Cecília. Cecília levantou o indicador mesmo, excelente, certo? A maioria daqueles que viram eu no exatamente, a Natiele, né, colocou aí que nós somos movidos pelo exemplo. A maioria de vocês ficaram confusos, provavelmente ficaram confusos com o que eu estava pedindo para vocês. A maioria de vocês ficou assim, é para eu levantar o indicador? Porque ele está falando o indicador, mas ele levantou o polegar, né? E aí, é para eu fazer o que ele está falando ou é para eu fazer o que ele está fazendo? Né? E é esse o exemplo que eu gostaria de dar para vocês do papel importante da família na educação dos filhos. Porque a família, as crianças, ao longo do tempo, os valores, as crenças, o porto seguro da criança ao longo do tempo são absorvidos de acordo com o exemplo de atitudes e comportamentos dos adultos que rodeiam a criança ao longo do seu desenvolvimento. E aí vocês viram nesse exemplo que eu dei que a minha ação, certo? Fala mais alto do que as minhas palavras. Aqueles que estavam só ouvindo, vamos supor que tem alguns de vocês aqui que estão só ouvindo. Vocês provavelmente levantaram o indicador na hora, porque vocês não me viram, né? Agora, aqueles que estavam me vendo foram tentados, exatamente, esse é o indicador, Nayara. Aqueles que estavam me vendo ficaram em dúvidas, tá? Então, o exemplo dentro de casa é o que arrasta, tá? Não adianta eu falar para os meus filhos ler livros, por exemplo. Meu filho, você tem que ler livro, você tem que estudar. Se eu, como pai, não dou um exemplo para ele, não mostro para ele que eu também estudo, que eu também estou ali passando por essa trajetória. A Fabiana falou que a família é uma parceira da escola. Excelente, família. É isso, ó, Fabiana, é isso mesmo. Tá? Esse é a importância da família dentro da escola. É o primeiro passo, certo? Também é papel da família promover autoconfiança, autoestima, autocrítica na criança e no adolescente, certo? Hoje em dia, a gente tem visto muito o contrário. O menino não faz tarefa de casa, a professora liga, certo? Olha, pai, o seu filho não está fazendo tarefa de casa, certo? E aí, o que acontece com o pai? A primeira reação do pai, eu sei, é criticar o filho. Você não está fazendo tarefa, menino, você não está fazendo o que a sua professora tá falando para fazer, certo? Esse tipo de atitude acaba diminuindo a autoconfiança da criança, porque reforça ela a justificar os erros dela, tá? Então faz com que ela justifique e ampare. É isso mesmo, Rafaela, nós somos os espelhos de nossos filhos. É engraçado que os filhos refletem na escola aquilo que eles aprendem dentro de casa, né? E muitas vezes o comportamento dele na escola é um reflexo daquele comportamento que ele assiste, que ele vê dentro de casa. Então, quando acontece, e isso acontece com todo mundo, tá? Essa semana aconteceu comigo, né? A escola da minha filha mais nova me ligou, né? Minha filha estuda no Colégio Municipal São Judas, aqui perto de casa, e eles me ligaram, olha, o que está acontecendo? Sua filha não fez a tarefa, não está fazendo as tarefas que ela precisa fazer, né? Professor, mas se eu não vou ficar bravo com os meus filhos, como é que eu vou fazer? Pergunta, por que você não está fazendo a tarefa? Conversa, dialoga,
certo? Valorize o seu filho a ponto de trazer para ele, ajudar ele, certo? A ter uma autoconfiança, a ter autoestima e a criticar as próprias ações. Você acha que está certo isso que você está fazendo? Deixar de fazer a tarefa é algo bom ou é algo ruim? Ajuda ele a se autoanalisar. Deixa ele chegar na conclusão. Não chegue você, pai, à conclusão para o seu filho, certo? E é assim que nós vamos criando filhos melhores, preparados para o nosso dia a dia, certo? Então, assim, a criança, ela começa a crescer sabendo e respeitando as diferentes perspectivas de vida. Ela consegue expressar melhor as ideias dela e não impor, porque se ela ouve o pai e a mãe impondo para ela, ela vai crescer aprendendo isso, que ela tem que impor aos outros também a vontade dela, né? E ela precisa saber que ela tem que crescer sabendo que é um ser humano, um cidadão ali que tem opiniões próprias, que tem autonomia, certo? Arbítrio, lógico que está aprendendo, não vou deixar meus filhos fazerem tudo que eles querem na vida, porque tudo precisa de uma direção, certo? A criança, ela não tem o conhecimento do todo, e ali é a família, nesse momento, que ela vai preparar isso para a escola, tá? Então, outro ponto importante que nós precisamos, como pais, família, né, ajudar os nossos filhos e ajudar eles a resolverem os conflitos, né, os problemas. Então, ajudar os nossos filhos a resolver os desafios que eles têm no dia a dia, isso ajuda muito. Tá bom? E trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Essa é uma característica que está sendo muito exigida nesses últimos dias. E essa parceria, então? Exatamente, família e escola. É uma parceria que precisa dar certo? Sim, precisa dar certo. Certo? Como que nós vamos fazer com que essa parceria dê certo? Como é que os pais, cheios de trabalho, cheios de atribuição, podem participar da escola? Tá? O professor vai me cobrar que eu preciso ir na escola, que eu preciso estar presente, que eu preciso... Olha, tudo é dentro da sua capacidade, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 4 filhos, certo? 4 filhos. A forma como eu interagi na escola com o meu primeiro filho foi diferente da forma como eu estou interagindo com o meu último filho, certo? Cada um foi de um jeito, porque o meu tempo era diferente. Na época do meu primeiro filho, tá? Nos anos iniciais ali da escola, eu tinha uma participação muito mais ativa. Eu tinha só um filho, certo? Eu tinha um trabalho que não me exigia tanto, então eu tinha mais tempo. Eu ia na escola contar histórias, eu participava do conselho escolar, certo? Eu era muito mais presente do que eu sou hoje com meu último filho, minha última filha, a 4ª, né? Porque hoje eu, infelizmente, não tenho condições de estar indo na escola a todo momento, de participar dos conselhos escolares, né? Eu vou nas reuniões de pais e olha lá, nesses momentos aqui, né? Então, como que se dá, numa vida tão atribulada como a gente está vivendo agora, essa interação entre família e escola? Tá? Que é um processo onde todos saem ganhando. Tá? Nas rotinas diárias da nossa vida dentro de casa. Tá? Eu não preciso mudar minha rotina. Vocês, pais, precisam apenas conhecer a sua rotina. Tá? Ah, mas aqui em casa não tem rotina, professor. A gente não tem rotina aqui em casa. A falta de rotina é uma rotina. Tá? Então, na verdade, você ainda não reconheceu a rotina da sua casa, certo? Então, o mais importante é você saber como que é, qual seria o melhor dia da sua... Tenta olhar a sua semana e qual seria o melhor dia da sua semana para você conversar com seu filho, para você dialogar o que ele tem aprendido na escola. Pergunta para ele, o que você tem aprendido na escola? Como é que tem sido as suas tarefas, certo? Você começar a trazer a escola para dentro da sua casa no dia a dia, nas suas rotinas, certo? A aproximação dos responsáveis e da escola, ela possibilita um aumento da qualidade das ações das crianças, tanto dentro de casa quanto na escola, porque fortalece o vínculo e o respeito mútuo entre educador
e pais, tá? Tornando assim tanto a escola quanto os pais parceiros uns dos outros. Ah, professor, é muito fácil falar, é lindo, mas como? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiro ponto. Uma coisa que eu tenho ouvido de todos os pais é: meu filho, ele quer só ficar em jogo de celular. Ele só quer jogar, né? Ele quer ficar no videogame o dia inteiro. E por que ele quer ficar no videogame o dia inteiro? Vocês sabem? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. O videogame dá para ele duas coisas que ele gosta demais. O videogame foi feito, foi programado para isso, tá? O videogame foi programado para dar para ele um propósito, um objetivo a ser alcançado, e o videogame foi feito para ele, para dar para ele esse desafio, né, de alcançar um propósito e recompensas. O videogame dá recompensas para ele. O jogo de computador traz para ele, a cada passo que ele resolve uma etapa daquele jogo, ele ganha ali moedas virtuais, ele ganha um kit para poder, enfim, passar a próxima fase do jogo, certo? Então, o videogame traz para ele objetivo e propósito a ser alcançado, desafios para serem sobrepujados e recompensas. E é isso que é tão atrativo para os nossos filhos no videogame. Não basta eu chegar para ele e falar assim: filho, para de jogar agora. Porque ele vai ficar pensando: o que eu vou fazer? Certo? Eu preciso dar para ele outros objetivos e propósitos. E oferecer para eles outros tipos de recompensa. Para que ele também tenha prazer em estudar. E essa é a forma que família e escola se encaixam. Quando os pais ajudam dentro de casa a criar objetivos e propósitos e recompensas para o estudo, para o aprendizado, certo? Vocês podem chegar para os filhos de vocês e perguntar o que eles estão aprendendo. Às vezes, fazendo pipa com seus filhos, né? Então, lá no final de semana, você está fazendo uma pipa com os meninos para poder soltar aí. Pergunta para ele, por que a pipa voa? Certo? Você pode perguntar para os seus filhos, por que essa pipa voa? Quais são os princípios físicos, certo? Que envolve o fato da pipa conseguir voar. Tá? Seu filho não vai saber a resposta, e talvez nem você saiba a resposta. E isso é o que é mais interessante do processo de aprendizagem. Porque o pai não tem que ter todas as respostas. Às vezes o filho chega perguntando para o pai: pai, essa tarefa aqui está difícil, o senhor pode me ajudar? Isso já aconteceu comigo. E eu não sabia a resposta. Certo? Não sabia a resposta. E aí, como que eu vou interagir com meu filho? Eu vou chegar para ele e falar assim: filho, eu não sei a resposta, mas aonde que você acha que a gente pode encontrar essa resposta? Vamos procurar? Certo? Leva essa pergunta de volta para o professor. Fala que você tentou achar a resposta em tal lugar, e leva essa pergunta para o professor. E às vezes o professor também não vai ter a resposta naquele momento, certo? Mas é esse o processo, é assim que se inicia o processo de aprendizagem. A gente instigando os nossos filhos a curiosidades, a perguntas, que vai levar eles a buscar por respostas. Isso nos leva a uma educação mais proativa, certo? Uma educação menos bancária, certo? Aquela educação onde o professor é aquele que só pega o conteúdo e joga na minha cabeça. Pega o conteúdo e tenta jogar na minha cabeça. Não. A gente fazendo com que nossos filhos tenham perguntas e curiosidades e propósitos, objetivos a serem alcançados, faz aí para mim, meu filho, um carrinho com uma lata de refrigerante. O que o carrinho precisa? Ele precisa de roda? Certo? E aí você começa a usar dos artifícios que você tem na sua casa mesmo, para poder gerar dúvidas na mente do seu filho. E essas dúvidas vão ser levadas para a escola.
e ele vai, ao longo do tempo, compreender que a escola é um local onde ele vai compartilhar dúvidas, compartilhar aprendizados. Ah, eu aprendi isso, isso e isso, fazendo aquilo, certo? E aí, a oportunidade de uma educação emancipatória, uma educação onde a criança ela aprende a buscar o seu conhecimento e compartilhar esse conhecimento com os outros, faz com que ela tenha cada vez mais interesse pelo estudo. Essa é um como, tá? É uma grande forma. Existem outras formas também, tá? A cultura é uma delas. O que é cultura? Cultura, no dicionário, você vai ler lá, é um sistema de ideias, conhecimentos, técnicas, artefatos, de padrões de comportamento e atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. Então, isso é cultura, segundo o dicionário. O Conselho Nacional, de Educação também define como uma articulação entre o conjunto de representações e significados, ou seja, algo que representa algo e tem um significado, que corresponde a valores éticos e estéticos que orientam uma conduta dentro de uma população determinada. Isso é cultura. Então, você tem a sua cultura dentro da sua casa, você vive dentro de uma cultura, com padrões ou normas de conduta que orientam a população onde você está inserido. Existem outras culturas? Existem. Existem povos indígenas com culturas diferentes da nossa. Existem outros países com culturas diferentes da nossa. Existe até mesmo dentro da nossa sociedade diferentes culturas, por exemplo, religiosas, certo? A minha família tem uma cultura religiosa diferente da sua cultura religiosa, certo? Conhecer essas diferentes culturas geram questionamentos. Gerar questionamentos geram vontade de conhecer melhor e de se aplicar aos ensinos. Então, a família, ela pode ajudar muito ensinando no dia a dia das suas rotinas cultura para os filhos. Ah, mas eu tenho que parar e ensinar cultura para eles? Não. É através das suas atividades familiares mesmo. O que vocês podem fazer? Por exemplo, hoje a gente tem, vocês estão me assistindo aí do celular, por exemplo, ou do computador. Vocês têm a oportunidade de ter aplicativos como o Google Maps. O Google Maps, ele te dá a oportunidade de você entrar na floresta amazônica e ver a floresta amazônica como se você estivesse caminhando dentro dela. Te dá a oportunidade de conhecer basílicas, catedrais famosas no Brasil, te dá a oportunidade de conhecer museus. O Google Maps, sem você sair de casa, te dá a oportunidade de você conhecer a Cidade do Cabo, lá na África, certo? Outras culturas, outras cidades, outras comunidades fora e dentro do nosso próprio país. Tá? E isso faz com que você pense, gente, aquele pessoal pensa diferente de mim. Como que eles pensam? Por que eles pensam dessa maneira? Certo? E isso gera diferentes conhecimentos. Tá? Profissões, a mesma coisa. Não existe diferentes profissões? Muitas vezes os pais, eles querem direcionar os filhos para aquelas profissões que eles acham melhor. Ah, eu acho que meu filho tem que ser isso. Então, eu vou direcionar ele para aquela profissão. Não é a melhor forma. Assim, você não está ajudando a escola. Não está sendo um parceiro da escola. Você é um parceiro da escola quando você mostra todas as profissões possíveis, ou a maior parte delas. Quando você abre o leque das profissões. Olha, vamos conhecer como é que trabalha um psicólogo. Como é que trabalha um professor? Como é que trabalha um advogado? Como é que trabalha certo? E aí você vai conversando sobre isso dentro de casa, certo? E aí gerou dúvidas. Ah, leva para o seu professor essa dúvida na escola. Certo? Ah, mas não tem nada a ver com a matéria que eu estou estudando agora. Isso é uma pergunta que a gente ouve. Meus filhos falam, mas isso daí, essa pergunta não tem nada a ver com a matéria do professor. Faça do mesmo jeito. Porque isso é o que nós chamamos de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Certo? Os professores, os educadores, eles estão hoje numa nova vibe.
estão trabalhando de forma interdisciplinar e multidisciplinar. Porque aquilo que toma a sua atenção, ou a atenção do aluno, é o que o professor vai utilizar para ensinar aquela matéria que ele precisa ensinar. Então, se você gera dúvidas dentro de casa, isso é muito bom. Tá? Outra forma de vocês atuarem dentro de casa é através das leituras de livros. Tá? E isso é muito, muito importante. Tá? Ah, mas eu não tenho como comprar livros, eu não tenho como ter livros em casa. Nós temos uma biblioteca municipal riquíssima. E foi lá que eu, minha esposa, levamos os nossos filhos para que eles pudessem vislumbrar diferentes livros, certo? E escolher o próprio tipo de literatura que eles pudessem ler, certo? Uma visita da família na biblioteca. A família é o pai com o filho. E aí você não vai falar, filho, lê esse livro, lê aquele livro, nada disso. Filho, olha o tanto de livro que tem aqui. Escolhe um. Aí você escolhe um mês depois você volta lá, escolhe outro, um mês depois você volta lá, escolhe outro, e o filho vai vendo que tem uma série de possibilidades de livros para ele ler. E vocês, pais, perguntam, e aí, gostou, não gostou? Não, não gostou, não leu? Tudo bem. Vamos lá, devolve, vê outro. Até você achar um livro que seu filho goste de ler, certo? Como eu disse, aqui em casa nós temos 4 filhos, um ainda não sabe ler, né? Dos 3 que sabem ler, eles gostam de tipos diferentes de livros, totalmente diferentes um do outro, certo? Minha mais velha gosta de histórias de ficção, enquanto o meu primeiro filho, né, o segundo filho, gosta de livros que estão relacionados a videogame, né? Então ele gosta de zumbi do Minecraft e outros relacionados a jogos que ele gosta de jogar também. E o terceiro está se mostrando amador de leituras de animais, certo? Gosta de ler sobre animais, gosta de ler sobre ciência dos animais, enfim. E a gente deixa, e isso daí é uma boa tarefa também para se fazer. Eu vi alguns comentários aqui e só passou rapidinho, eu não consegui comentar eles. Bom, então cultura é bastante importante, tá? Essa também é uma forma que vocês podem ajudar seus filhos. Percebam que não é mudar a rotina de casa, é você conhecer a sua rotina, e encaixar, ajeitar nas suas atividades que você já pratica com os seus filhos, certo? Ainda que sejam poucas, uma vez só por semana, por exemplo, momentos em que você vai gerar questionamentos junto com eles e ajudar eles a levar esses questionamentos para a sala de aula, para a escola, e muitas vezes até você vai ter a resposta, pai. Porque você, pai, mãe, avó, você tem muito conhecimento para passar para o seu filho. Conhecimento de vida, tá? E esse conhecimento de vida, ele não vai adquirir de outra forma senão com você, certo? Então, a sua experiência, você deve conversar e compartilhar. Por isso que o diálogo dentro de casa é muito importante, tá? É uma forma de você ajudar a escola, é conversar com os seus filhos, certo? É criar momentos onde você pode dialogar com ele e passar o seu conhecimento para ele, não de matemática, de português, nada disso, mas o seu conhecimento de vida, as suas experiências de vida, e por que você aprendeu assim. Olha, você sabia, minha avó falava, né, ó, vai chover amanhã, não tinha nenhuma nuvem no céu, certo? Vai chover, mas por quê? Ó, aí ela explicava, certo? Aí eu ficava pensando, mas será que isso faz sentido? Deixa eu levar para a sala de aula para ver se isso faz sentido, se esse conhecimento popular tem algum respaldo científico, porque a escola é aonde nós vamos aprender a ciência, tá? A ciência, o conhecimento sistematizado, nós aprendemos dentro da escola. Então, o conhecimento empírico, aquele conhecimento do eu acho, eu estou lá em casa aprendendo, eu acho que é assim. Mas deixa eu ver se é assim mesmo. Aí na escola eu vou ter a resposta junto com os meus educadores. Tá? Pensa, ciência, o que que é? Ciência, ela é um conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história. Então, o conhecimento, primeiro, ele é social e depois ele se torna científico. Tá? É esse conhecimento social e a busca de se compreender melhor esse conhecimento social que gera o conhecimento científico e a transformação da natureza
e da sociedade. Então, sim, você, mesmo não sabendo nada de matemática, física, química, ciência, história, geografia, você pode estimular os seus filhos a conhecer sobre ciência, tá? E aí ele vai crescendo. Então, ele começou lá no primeiro ano do ensino fundamental e foi segundo, terceiro, e você estimulando ele. Na hora que ele chegar no 9º ano, certo? Ele já vai ter uma compreensão dessa parte da ciência, parte básica da ciência, e aí ele já vai começar a ver que a ciência consegue, através da ciência, eu consigo transformar a minha vida. Consigo transformar a minha produtividade ao meu redor. Transformar a forma como eu interajo com a sociedade. E isso é o que nós chamamos de tecnologia. Tá? Tecnologia é o relacionamento da ciência com a sua aplicação, definida como a transformação da ciência em força produtiva. Quando eu pego a ciência, ou um conhecimento sistematizado, e aplico ele em determinada área da minha vida pessoal, da minha vida prática, eu estou produzindo tecnologia. Ainda que essa tecnologia não seja computacional, como a que a gente está acostumado nesses últimos meses e anos, certo? Então, se eu vou fazer uma horta dentro de casa, certo? Com uma garrafa PET, por exemplo, eu estou trabalhando com tecnologia. Eu estou aplicando a ciência em algo prático dentro da minha casa. E aí, lá para os anos finais do ensino fundamental, o aluno já começa a ter essa noção de aplicação daquilo que ele aprende na escola, no dia a dia dele, que é o que nós chamamos de tecnologia, certo? Então, educação, que começa lá dentro de casa, ciência, que é onde eu reconheço a escola como sendo o local onde vai me dar esse conjunto de conhecimentos sistematizados, e tecnologia, que é a aplicação dessa ciência na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a transformação dessa ciência em uma força produtiva. Tudo isso, para quê? Para que a gente chegue no sentido da vida. Tá? Qual que é o sentido da vida? Qual que é a ação humana mais transformadora da nossa realidade? É uma palavrinha que todo mundo fala, mas todo mundo fala de uma forma pejorativa, infelizmente. Todo mundo fala como algo ruim, mas não é, tá? É o trabalho. Tá? O trabalho, certo? Ele é entendido como a ação humana transformadora da realidade. O trabalho é aquilo que transforma a sua realidade para uma realidade cada vez melhor. O trabalho é a realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção de sua existência. O ser humano só existe graças ao trabalho, àquilo que ele produz, à sua força produtiva. É isso que dá sentido na nossa vida, certo? Como educador, eu estava no início dessa live conversando com a diretora, a Yara, e ela estava falando da paixão dela em ser educadora, em trabalhar na área da educação, certo? Essa paixão, esse amor pela educação é um sentido de vida. E todos nós precisamos ter esse sentido de vida. Então, o trabalho não é coisa ruim. E aquilo ali dá trabalho demais. Que bom! Então, se dá trabalho, é porque é bom. É ali que eu tenho que ir, certo? O esforço, ele é muito importante. E é isso que nós precisamos, como pais, ensinar em casa desde criança. A importância do trabalho, a valorização do esforço, certo? Desde a criancinha pequenininha, que pode fazer pequenos trabalhos, até o adolescente, né? O adulto, né? O adulto já vai trabalhar para poder ter o sustento e a transformação da própria vida, mas o valor do trabalho precisa ser ensinado dentro de casa, e quando nós ensinamos isso, estamos trabalhando junto com a escola, tá? O trabalho é o que faz o mundo se transformar, tá? Bom, gente, eu tô já há 40 minutos falando com vocês, né?
Se tiverem perguntas, por favor, podem perguntar. Eu agora vou apresentar um pouco sobre o mundo do trabalho. Tá? O trabalho é aquilo que dá sentido, propósito para a nossa vida, é aquilo que transforma a nossa realidade. Então, se eu hoje vivo numa realidade que eu não gosto, certo? Vamos supor, eu vivo numa realidade onde eu não me sinto completo ou não me sinto satisfeito. Como é que eu mudo essa realidade? Através do trabalho, tá? O trabalho e o amor pelo trabalho, a compreensão de que o esforço é importante, é que faz com que eu mude a realidade no qual eu estou inserido. E é com essa visão de educação, ciência, tecnologia e trabalho que surgiu os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Lá, nos Institutos Federais, nós aprendemos que o trabalho, certo? Ele enobrece, e aí o homem, ele enobrece a sua formação, ele emancipa o cidadão, ele torna o cidadão autossuficiente, ele torna o cidadão independente, porque nós queremos ser indivíduos livres, e só com o trabalho nós conseguimos ser, ou ter, ou alcançar esse grau de liberdade que todos nós queremos ou almejamos. Então, essa valorização do trabalho é muito importante. E aí por isso que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil vieram com essa visão de oferecer uma formação atrelada ao trabalho, usando o trabalho como princípio formativo, certo? Uma formação onde eu tenho educação, certo? Que é a parte da ciência, a parte da cultura, certo? Toda aquela parte envolvida, educação, o ensino, né? Através da pesquisa e da extensão. Então, esses são os 3 pilares da educação dentro dos institutos federais, tá? De educação, ciência e tecnologia. O seu aluno, você, aluno que hoje está aí na Escola Estadual São Benedito, está se preparando para entrar no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, tá? Lá você terá uma educação e uma oportunidade de aprender de forma prática, já aplicando o seu conhecimento naquilo que possivelmente você pode ou não trabalhar no futuro. Você vai estar aprendendo um ofício. Aquilo que você vai estar aprendendo vai estar fazendo um sentido prático na sua vida, certo? E tudo isso precisa da base, e a base é o que você está aprendendo aí agora, na Escola Estadual São Benedito, do 1º ao 9º ano, certo? Toda a base de educação, toda a base da ciência, toda a base da tecnologia está saindo daí. Aqui você vai ver, aprender um pouco mais e aplicar os conhecimentos que você tem aprendido aí, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se eu posso compartilhar agora uma tela, mas eu iria mostrar o site do Instituto. Pode compartilhar, você pode vir aqui em share. Ótimo. Isso. Ótimo, obrigado. Uhum. Muito bom. Excelente. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, certo? Acho que vocês estão vendo, perfeito. Eu vou compartilhar o iftm.edu.br, tá bom? Esse é o site da nossa instituição, tá? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Tá? Conheçam esse site, naveguem por ele, tá? Alunos e pais também. É aqui que vocês vão encontrar todas as informações. Lembrando que o IFTM não está só em Uberaba, tá? Ele está no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, e no noroeste de Minas. Então, são várias cidades, tá bom? Nós temos 2 campos em Uberaba, temos o Campus Uberaba e o Campus Uberaba Parque Tecnológico. Eu sou o diretor deste campus, que é o Uberaba Parque Tecnológico, que está piscando aí para vocês, tá? Mas aqui nós temos 2 campos em Uberaba, tá? O Campus Fazenda, conhecido como Antiga Escola Agrotécnica, né? Tem mais de 65 anos de existência aqui na cidade, passou depois para a CCFET e agora é Instituto Federal.
e o campus Parque Tecnológico, que é o campus mais novo do IFTM, foi criado em 2015, é o campus a qual eu estou à frente como diretor. Mas temos os campos em Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas, Paracatu, João Pinheiro, Ituiutaba, Campina Verde, vários outros campos. Vocês vão vir aqui e vão ver os cursos que nós temos, os cursos oferecidos. Né? Vocês vão saber como estudar no IFTM, são cursos gratuitos, tá? O IFTM são todos cursos gratuitos. E os cursos oferecidos para vocês, né, nós vão desde curso técnico para curso de graduação, especialização, mestrado, temos cursos de idiomas também, temos um centro de idiomas aqui dentro, né, e a educação à distância, também temos os cursos à distância. Eu vou colocar o ensino técnico, que é o que vocês vão logo que vocês passam do 9º ano, né? Então, nós temos os técnicos integrados ao ensino médio, que é aquele que eu disse que você faz o colegial, junto com o ensino técnico, e temos também os técnicos concomitantes, que é aquele que você faz o ensino técnico numa escola estadual e, paralelamente, você faz, né, num outro período, você faz o ensino técnico de forma concomitante, tá? Então, os cursos técnicos integrados ao ensino médio, nós temos vários cursos: administração, agricultura, agroindústria, agropecuária, alimentos, computação gráfica, certo? Esse daqui é no nosso campus, aqui no campus Uberaba, Parque Tecnológico, tá bom? Temos curso técnico de comércio, contabilidade, eletrônica, eletrotécnica, informática, tá? Logística, manutenção e suporte informática. Esse curso também tem no nosso campus aqui, em Uberaba, tá bom? Aqui, certo? Cursos de meio ambiente, mineração, programação de jogos digitais, química, são vários cursos oferecidos, cursos técnicos oferecidos de forma integrada ao ensino médio. Depois vocês podem olhar com mais calma, tá? Eu vou interromper meu compartilhamento aqui e voltar para ver vocês. Aí, agora eu estou... Não, na verdade eu não estou vendo vocês, né? Mas a interagir com vocês aqui. E é isso, gente. Eu estou à disposição, tá, de vocês. O meu objetivo aqui não era mudar a mentalidade de cada um, mas não é ser o detetor do conhecimento e passar isso para vocês, era interagir mesmo, ouvir as experiências de vocês. Eu vi que nos comentários muitos participaram, dando, né, as suas opiniões sobre a valorização da escola e da interação escola-família. Tentei dar alguns exemplos aqui, até mesmo para motivar e dizer que é simples, tá? Eu reforço nessa questão que é simples, porque eu sou pai e vejo a minha esposa como mãe se cobrando o dia inteiro. Eu preciso ser melhor, eu preciso atuar melhor com os meus pais, com os meus filhos, né? E às vezes essa cobrança é injusta, porque a gente tem muitas correrias, muitos trabalhos, muitas atividades nesse dia a dia, e acompanhar os filhos na escola, a gente pode chegar à conclusão de que é penoso, e não é, tá? Não é. Você faz aquilo que está dentro da sua capacidade de fazer, melhorando um pouquinho a cada dia, certo? Assim como toda tarefa, você consegue melhorar um pouquinho a cada dia, porque você ganha experiência ao longo da prática, né? A prática leva à experiência. É a mesma coisa a participação dos pais na escola, junto com seus filhos, tá bom? Promovam aí as dúvidas, tá? Ajudem seus filhos a terem questionamentos, questionar a vida, questionar as culturas diferentes, questionar os livros que eles leem, questionar os professores. Vocês vão estar ajudando nessa interação. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu volto a palavra. Você poderia explicar melhor como está sendo feito para ingressar no Instituto? Sim, Cledevan, ótimo. Vou explicar, perfeito. Lá na página, nós temos o acesso ao ingresso, certo? Até o ano passado, ele era feito por meio de uma prova, tá? Infelizmente, não é o melhor ou o jeito mais social de se selecionar, né? Porque o Instituto ele foi feito para dar oportunidade para todos, né? E aí acaba que essa prova seleciona alguns. Queríamos que tivéssemos vaga para todo mundo, mas infelizmente não é a nossa realidade, tá? Então, nós precisamos estar atento. Até o ano passado eram provas, o aluno do 9º ano fazia um vestibulinho, né, para poder entrar, tá? Então,
além do vestibulinho, esse ano, por conta da pandemia, né, final do ano passado, para ingresso nesse ano, não foi usado prova. Foram usadas as notas do seu boletim escolar. Tá? Então, por isso a importância de você levar a sério o seu estudo aí na Escola Estadual São Benedito, porque as notas que você tirou aí ao longo do seu ano são usadas, ou foram usadas, né, no ingresso desse ano, para poder selecionar os alunos que iriam fazer parte do IFTM nesse ano. Então, foi usado o currículo mesmo, histórico escolar. Não do nono ano, porque o nono ano foi feito todo remoto e a gente sabe de toda a dificuldade, então acabou sendo as notas do oitavo ano. Tá? Isso foi o último processo seletivo. O próximo processo seletivo ainda não temos definido como será. Tá? Se voltaremos, né, a aplicar uma prova, aplicar um vestibulinho, ou se continuaremos usando a nota, certo, do ensino fundamental. Bom, isso ainda não tem como falar, mas todo esse processo vocês acompanham pelo site. Lá naquela aba de ingresso, né, como ingressar no IFTM, é lá que nós lançamos os editais para o ensino técnico integrado ao ensino médio. Ele sai sempre ali no mês de outubro, novembro, tá? Para poder vocês acompanharem, tá bom? E é isso. E se for voltar, muito bom, Juliana, também fez curso técnico lá, na época era Cefet, né, foi perfeito, excelente, nós somos muito gratos pelos alunos que nós temos aqui, sentimos muito honrados quando nós encontramos nossos ex-alunos, tá? Se por um acaso voltar o vestibulinho, tá, as provas, vocês que são alunos da Escola São Benedito podem se inteirar de um projeto de extensão que tem no campus Uberaba, chamado de vestibulinho mesmo, né? É um cursinho preparatório para entrar no IFTM, também é gratuito, acontece aos sábados, tá bom? Lá no site vocês podem encontrar mais informações, e aí os alunos que tiverem interesse em já começar essa preparação, antes mesmo, no oitavo ano, no nono ano, já pode se interagir através deste projeto de extensão e se preparar aí, tá bom? Mais perguntas? Exatamente, Amanda. Por isso a importância do aproveitamento escolar, certo? As suas notas do primeiro ano ao nono ano, certo? Por exemplo, num modelo que nós adotamos no ano passado, as suas notas que você tirou aí na escola contaram muito, foi o determinante para que vocês ingressassem, ou que os alunos deste ano ingressassem aqui. Nós temos alunos do São Benedito que vieram estudar na nossa escola, excelentes alunos, por sinal, tá de parabéns a diretora, o Yara e toda a equipe aí de educadores que trabalham na Escola São Benedito. Professor Marcelo, que aula, que momento, que manhã. Eu fico, assim, agradecida como mulher, como mãe, como diretora, como representante dessa comunidade escolar. Eu penso que as suas palavras, assim, acalentaram muito e reforçaram aquilo que a gente já fala, mas é tão bom ouvir, assim, de uma pessoa tão competente, né? E de outra visão. É muito difícil, porque eu achei muito interessante quando você falou a questão de ser pai, né, e da sua esposa. A gente se cobra mesmo, né? Não está sendo fácil para nenhuma família a questão do trabalho, a questão, né, de estar acompanhando o seu filho, mas o que eu sempre falo, e a gente não pode desistir, né? É difícil, uma semana é mais tranquila, outra semana é um pouco mais complicada, mas a gente não pode desistir. E não pode esquecer também do diálogo, né? O diálogo é fundamental, estar sempre em contato com os professores, estar sempre, né, porque é um elo, né, e a gente vê isso, assim, muito nitidamente quando a família está de mãos dadas com a escola, né, quando está ali colocando as suas dificuldades, as suas fragilidades, quando entende, né, a criança deslancha muito melhor. Então, eu queria te agradecer muito, viu? Pelo o momento que nós tivemos hoje, acho que todos aqui, nós tivemos uma grande participação,
Queria agradecer muito a sua presença, viu? Que tivéssemos outros momentos como esse, viu? Que não seja o primeiro de muitos. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero voltar outras vezes também, se tiver oportunidade. E para mim é um privilégio poder falar do Instituto, né, falar daquilo que a gente mais ama, que é a educação, certo? Sim. A educação, ela é tudo na vida da pessoa, sabe? É o que salva. Eu sempre falo isso para os nossos, né? Agradecer às famílias. Já temos aí acho que já tem algum tempo que a gente tem alunos do São Benedito ingressando no IFM, né? Então, não desistam de estudar, estudem, deem o melhor de si. Peço às famílias também que acompanhem as crianças, façam, né, o melhor por elas, porque o futuro, né, está aí. Só tenho a agradecer a cada família que acompanha conosco. Quem não pôde, né, participar por algum motivo, né, professor, porque às vezes está trabalhando, tem algum motivo que não pôde participar, vai ficar salvo esse vídeo, a gente vai disponibilizar nos grupos depois, a gente pede para os professores reforçarem para quem não assistiu poder assistir. Agradecer também aos professores, né, que está trabalhando aí incansavelmente, se dedicando à educação e à melhoria da educação nesse país. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento e meu reconhecimento. Agradecer também às minhas especialistas, a Amanda Salete e a minha vice-diretora Alessandra, que está presente também. E também agradecer, professor, o professor Henrique, que através dele, ele disponibilizou o tempo, né, tantas tarefas, eu fico até constrangida, né, um professor assim, tem trabalha em 2 escolas, está fazendo doutorado, está estudando, e assim, se disponibilizou com o maior carinho para nos ajudar a viabilizar esse momento. Então, professor Henrique, muito obrigada, viu? Então, muito obrigada a todos pela presença. Obrigado, viu, professor Marcelo? Eu que agradeço, tá? Um abraço a todos aí, um privilégio estar com vocês. O privilégio é nosso. Até mais, meninos, família. Obrigada por esse sábado letivo. Parabéns a todos pela presença.